Bem-vindos e bem-vindas, estamos no ar para o 9º episódio do Sem Filtro e hoje falamos sobre a juventude, sobre isto de ser jovem. Primeiro sobre as jovens mulheres que fumam e sobre as campanhas que são ou não eficazes. Depois sobre o trabalho, sobre as alterações que estão a ser propostas pelo Governo, que vão também afetar os jovens e os estágios que os jovens têm que fazer quase todos. E também sobre a capacidade de organização de iniciativas que os jovens têm, a capacidade de mudarem as cidades e de as cidades estarem ou não preparadas para os receberem. Por isso, temos, como sempre, jovens e inteligentes e sólidos, o Hugo Carvalho, presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público, e se estamos a falar de jovens e de juventude, e já que não podemos ir a Cascais, Cascais vem até nós, porque é a capital europeia da juventude, e temos connosco o presidente da Câmara de Cascais, bem-vindo, Carlos Carreiras. Sou jovem, mas há mais tempo. Não é? Há mais tempo, exatamente. E enquanto jovem, estudou em São Domingos de Rana, que faz parte de Cascais, e estudou no Estoril. É verdade. E foi convidado a sair pela sua rebeldia, é verdade? Não, isso foi no Estoril, estudei nos Salesianos. Sim. E estava ali no período pós-25 de Abril. Não é? E, portanto, foi um período único, é difícil de poder explicar a quem não o viveu. E, de facto, eu costumo dizer que eu era já muito à frente, não é? E não era compreendido. Mas era por fumar ou não? Foi expulso por fumar? Não, foi mesmo por rebeldia. Na altura, só para ter uma ideia, parece que vivi noutro mundo, não é? Mas na altura não havia psicólogos, não é? E então eu tive lá um conjunto de comportamentos que fui convidado a ir a um psiquiatra, não é? Porque era onde se ia. E no fim perguntei ao psiquiatra, mas eu estou maluco, tenho algum problema? Não, não está maluco. Então, o senhor faça-me um favor, escreva uma carta para quem me mandou cá vir, para ser... ele é que deve cá vir a uma consulta. E ele escreveu, ou seja, o psiquiatra que era mesmo maluco, não é? E eu fui entregar a carta ao diretor, na altura do colégio, e isso foi motivo de expulsão, não é? E, enfim, mas como eles não expulsavam... Convidavam a sair, ou diziam que era melhor ir pelo seu próprio pé e abandonar a escola. Convidavam, sim, mas eram convidar a sair com alguma obrigação. Intensidade. Uma rescisão. E, portanto, saí dos Salesianos e depois fui para o Liceu de Carcavelos, que é perto de São Domingos de Rana, e, aliás, hoje situa-se em São Domingos de Rana, e pronto, e fiz lá o meu percurso. Mas não fui um bom aluno, portanto, acabei por acabar o meu curso já casado, já pai de filhas, à noite, portanto, comecei a trabalhar... Uma emancipação muito rápida. Comecei a trabalhar aos 16 e a trabalhar à noite, ou seja, a trabalhar de dia e estudar à noite a partir dos 16 anos. E aos 16 anos também, 16, 17, 18 anos, é uma idade apontada pela DGS como uma idade em que muitas jovens mulheres estão a começar a fumar e por isso fez-se uma campanha que se chama Opte por Amar Mais. Esta campanha é precisamente dirigida às jovens mulheres que, ao contrário dos homens, estão a fumar mais. Os homens estão a fumar menos. Nesta campanha existe uma mãe que é fumadora e que está com um cancro do pulmão resultante da quantidade de cigarros que fuma por dia, que está em conversa com a sua filha e em toda a campanha, em toda esta curta-metragem de 16 minutos, a mãe vai ficando com um sentimento de culpa em relação à filha porque fuma ao pé da filha, porque cozinha com a filha ao pé e está a fumar ao mesmo tempo, enfim. Houve quem chamasse esta campanha de misógina e de sexista porque põe o papel de mãe cuidadora culpada porque fuma e é por isso mesmo que deve ser criticada. A minha questão é, todos viram a campanha, certo? Os três viram a campanha. Sexista, não sexista, misógina ou não? Carlos? Misógino é o cigarro, não é? E neste caso porque tem vindo nos últimos anos a serem mais as senhoras e jovens senhoras a fumarem e, portanto, com maior incidência também no que está associado ao tabaco, que é mortes, provocar a morte e, portanto, provocar também doenças. Portanto, eu penso que a campanha está muito bem feita, é dura, mas estas campanhas têm que ser duras porque senão não têm efeito e não tem nada de sexista, a meu ver. Tem, sim, claramente, para um setor feminino, porque é o setor que mais fuma, ou seja, que mais está a fumar e que mais está a fumar mais cedo. Mas não acha que o facto de porem uma mãe cuidadora que é culpada porque a filha está a levar com o fumo dela, não acha que isso tem ali alguma componente de mulher só como mãe? Ou seja, a mãe fuma, a mulher fuma, aliás, porque é mau para ela própria fumar, não porque é mãe. Não acha que há aqui alguma conotação sexista? Eu não conheci nenhum homem-mãe, não é? Portanto, mãe, é senhora. E ainda para mais, a campanha foi por iniciativa de duas jovens raparigas Sim. que fizeram a campanha. Portanto, ou seja, conceberam a ideia e que estruturaram. Agora, mas o contrário, nunca vi ninguém se pôr contra. No meu tempo, eu comecei a fumar muito cedo, aos 13 anos. No meu tempo, parecia mal não se fumar.
os artigos, a publicidade... Quem não fumasse era fraco, não é? Não era homem, não é? Os artigos da altura de publicidade que havia era sempre o cowboy, o carro, eram sempre homens, não é? Então vamos dizer que essa campanha na altura também eram sexistas, mas essas era para levarem os homens a fumar. Mas as mulheres não fumavam tanto na altura, agora estão a fumar mais. Mas por isso mesmo é que a campanha surge para atacar um fenómeno mais recente, que é de haver uma maior frequência de fumadores femininas e não masculinos. Não é? Liliana, há aqui uma ligação ou uma... A mãe, às tantas, dirige-se à filha e diz não fumes porque uma princesa não fuma. Vês aqui alguma conotação sexista ou estás completamente com uma visão limpa sobre esta campanha? Não estou com uma visão limpa, mas é assim, primeiro há que perceber porque é que as mulheres estão a fumar mais. Estão a fumar mais porque têm liberdade para isso. Agora, o facto de terem a liberdade e usufruírem dessa liberdade não quer dizer que seja correto fumar, porque não é. Faz mal à saúde, ponto. Isto não é uma opinião minha, é factual. E, portanto, nesse aspecto, esta campanha está feita para chocar, e nisso eu acho que cumpre lindamente o seu trabalho, porque, infelizmente, parece que para falarmos das coisas e para falarmos dos problemas é preciso que as pessoas se indignem com alguma coisa. Neste caso, em vez de se estarem a indignar com o facto do número estar a crescer tanto, estão-se a indignar justamente com a forma como o anúncio está criado e usar-se a palavra princesa. O uso da palavra princesa aqui não me choca absolutamente nada e não acho que seja por aí que o anúncio seja ou não sexista. Porquê? Porque princesa é o que eu chamo às minhas primas, é o que muitas mães chamam às suas filhas. Só isso. E por mais que as pessoas queiram pôr aqui queiram pôr aqui a luta pelo feminismo, eu não acho que eu, enquanto mulher, seja menos feminista por, no futuro, quando for mãe, chamar princesa à minha filha. Não tem mal nenhum e não há mal nenhum no papel de a mulher também ser o de mãe. Quer dizer, o anúncio passava a ser melhor se ela dissesse qual é que era a profissão dela no anúncio ou se passasse num escritório. Eu acho que o anúncio se propõe para chegar às mulheres, não é? Portanto, e a mulher portuguesa quer queira ou não, é muitas coisas, mas também é mãe. Tem um papel na sua família, não é? Sim. Portanto, o anúncio é dirigido para isso. Agora, acho que a campanha tem algumas coisas erradas e não acho que seja só no papel da mulher. Por exemplo, o homem aparece, é retratado, ele suja ali, chateado com a mulher, já ali um pouco a puxar para um comportamento mais violento. Nesse aspecto também, o desenho que é feito do homem não é o mais correto. Sim. Portanto, há aqui uma série de estereótipos que não me chocam de todo, que não me chocam completamente. Acho que a campanha não há razões para que esteja a ser considerada como inadmissível, para que estejam a fazer queixas, para que se queira retirar. Sim. Acho que isso é um exagero e acho que nesta luta do que é feminismo e do que é que... Acho que essa mensagem essencial que é mal fumarmos e todos sabemos o mal que faz e mesmo assim não paramos de fumar. Acho que há um erro, há uma falha ainda maior nesta campanha, mas como de resto acontece com muitas outras campanhas, que é o facto de se falar apenas na culpabilização, que é um caminho por onde ir, porque infelizmente se me disserem a mim, olha, Helena, fumar faz-te mal à saúde, ok, a saúde é minha, faço o que quiser com ela, mas se me disserem que faz mal, ou o que faz mal a ti, que faz mal às pessoas que me rodeiam, e este desenho que é feito no anúncio de ela estar a fumar ao pé da filha, infelizmente isto é o que acontece. Agora, acontece com a mãe, mas acontece com os pais, não é? Isto não é uma situação exclusiva à mãe. O pai também faz isto ao pé dos filhos. E, desculpem, mas isto é errado. E, portanto, se é errado e se sentem culpados por fazer isso, fazem bem sentir-se culpados. Há aqui uma dicotomia, digamos assim, entre aquilo que é a nossa liberdade de escolha, de queremos tomar as nossas opções, eu se quero fumar, poder fumar, sim, mas também as nossas opções muitas vezes têm consequências não só para nós e para o nosso corpo, mas também para quem está à nossa volta. E partindo deste raciocínio, achas que o facto de se usar aqui uma relação mãe e filha e de amor pode ser eficaz, ou achas que se está também até a reduzir uma coisa que é uma dependência física? Não é? E que não é tratada só pelo facto de se ter uma relação de amor com a pessoa que está ao nosso lado ou não? E de acabar por aí. Eu acho que é justamente a dependência física que tem que se ir, porque, de facto, o que está aqui é um exercício de duas jovens que tentaram fazer uma campanha de choque. E as campanhas de choque, acho que eu não conheci nenhuma que estivesse livre ou de levantar estereótipos sobre alguma coisa, ou de ter um slogan de melhor ou menor gosto, ou de ter alguma coisa que incomodasse, porque elas são feitas exatamente para incomodar. Já veio a Isabel Moreira, onde vir as capazes, já vieram as capazes. Já vieram as capazes. Já veio o Bloco de Esquerda também, Catarina Martins.
E eu gostava exatamente era de perceber quando é que se deixa, o que é que se vai fazer quando se deixa de discutir a campanha. Porque, de facto, o que a Liliana estava a dizer é verdade. E é a dependência que nós temos de discutir. Ou há um número que nos preocupa, que está a aumentar o tabagismo junto das jovens mulheres. E isso é o que nós devíamos discutir. Normalmente estas coisas só aparecem nas notícias quando alguém se indigna com uma campanha, porque há alguma coisa que foi de mau tom ou de mau gosto. Vamos ver o que é que se faz a seguir à campanha. Eu gostava era que se discutisse o problema, não era a campanha. Deixa-me só acrescentar só mais uma coisa em relação a esta campanha. Acho que aquilo que falha, como falha muitas campanhas, depois acabei por não concluir, é a falta de informação sobre a prevenção. Ou seja, é feita para chocar, mas depois falta ali, por outro lado. Sim, por outro lado, é assim, a primeira mensagem está lá, isto faz mal, portanto serve para essa alerta, e depois quem de facto se sentir incomodado e achar, ok, chega, vou procurar acabar com este vício, com este problema, também tem mais de 1000 ferramentas para procurar essa ajuda. No entanto, acho que poderia estar mais disponível as alternativas que as pessoas têm para escolher como acabar com o vício. Carlos, há algum tipo de políticas que se possa fazer ainda? Eu queria dar os parabéns, quer à Isabel Moreira, quer à Catarina Martins do Bloco de Esquerda, porque de facto, com aquela vontade de quererem falar sobre tudo e sobre nada, e indo buscar sempre causas eventualmente que são fraturantes, em vez de se preocuparem com as causas estruturantes, e estamos aqui no âmbito da juventude, e portanto essas acredito que digam mais respeito à juventude, ampliou a campanha. E isso é bom, não é? Porque também poderia ser, mas eu acho que é mais uma vontade de dizer qualquer coisa, e portanto tem que se dizer qualquer coisa. Eu aqui diria até, querendo aliviar um bocadinho a tensão da própria campanha, quanto muito quem deveria reagir éramos nós republicanos, por estar-se ali a fazer um elogio à monarquia, não é? Portanto, a princesa não há nas repúblicas, não é? E, portanto, à Catarina Martins e à Isabel Moreira deu-lhe para aqui, como costuma dar, não é? Tentando ser diferentes, tentando ir para tais causas fraturantes, mas neste caso estão de parabéns porque ampliaram ainda mais, a meu ver, o próprio objetivo da campanha. Não é? Muito bem, passamos agora para os estágios que também são estruturantes da vida de um jovem, depois de um adulto, e definem muitas vezes fraturantes e definem muitas vezes o percurso que se traça a partir daí. O Governo propõe várias revisões ao Código de Trabalho e nestas revisões estão inscritos os estágios profissionais e o tempo de período experimental, mas também o banco de horas. Vamos analisar em particular estas duas propostas e depois, se quiserem, introduzimos outras. Primeiro que tudo, os estágios profissionais, que é uma ferramenta que nós já discutimos aqui várias vezes, mas desta vez temos uma novidade. Vão passar a contar para o período experimental, o que é bom, certo? Concordamos os três? Ou não? Não é mau. O que é que não é mau? É bom ou é mau? Temos que escolher. Não é mau. Se essa vai ser o grande elemento diferenciador de colocar jovens no mercado de trabalho, se é pôr o estágio a contar para um período experimental que tem por trás, novamente impresso, os trabalhadores de primeira e de segunda. Como assim? Porque o período experimental, este acordo, primeiro, neste acordo que foi feito até com os sindicatos, com a concertação social, há aqui as medidas que são muito mais da flexibilização do mercado de trabalho, depois há as opostas, que são de cristalizar o mercado de trabalho, com os gatekeepers do mercado de trabalho. Que são quem? Os sindicatos, é isso? Eu não posso dizer essas coisas, que não estou nessas capacidades, talvez a Liliana possa. Mas hoje os contratos, sem termo, têm 90 dias de experiência para todas as pessoas. Não é? Portanto, todos nós, se quisermos começar a trabalhar, temos que ter ali um período de 3 meses à experiência. E a ideia do Governo é que o estágio conte para este período, que é, à partida, bom. Sim, o que é bom. Mas a grande notícia por trás disso é que, para os jovens desempregados e para os desempregados de longa duração, esse período vai poder ser até 180 dias. Não é? Ou seja, conta, mas o empregador pode estender esse período durante mais tempo, sim, é isso? Porquê? Porque é que não é para todos. O desempregado jovem e o desempregado não jovem, ou jovem há mais tempo, como diz aqui o Presidente da Câmara de Cascais, têm o mesmo problema, que é um problema de emprego. Não é? E nós não somos a melhor geração de sempre. Há aqui sempre esta coisa do... Temos medidas ativas, que são os estágios profissionais, que são as medidas ativas de emprego. Por um lado, uma coisa é dizermos às empresas, se contratarem jovens, têm aqui incentivos e o Governo está disponível a pôr recursos para vocês terem incentivos a contratar jovens. Outra coisa é
nós vamos colocar aqui os jovens com menos direitos ainda que a generalidade das pessoas que estão no mercado de trabalho, ou mais fáceis de contratar, mais fáceis de despedir, em relação à generalidade das pessoas, e vocês façam o favor de os contratar para me resolver um problema a mim, que eu às vezes, como nós bem sabemos, temos que maquilhar para ter bons resultados, porque a verdade é que o desemprego tem descido, mas o desemprego jovem continua ao dobro, quase o triplo da população em geral em Portugal. E, portanto, isto mais uma vez, sim, é giro, pronto, começa a contar, ou seja, já eu faço o estágio e depois a pessoa já não me vai dizer, olha, quero-te contratar a seguir ao estágio ainda com mais um período experimental. Isso é bom, acabou, muito bem. Mas aumenta o período experimental para os jovens, ainda não percebo porquê. Porquê? Porque se estão desempregados são muito piores que todos os trabalhadores em geral e são da melhor geração de sempre. Não percebo porque é que se continua com esta dicotomia de direitos de segunda e de primeira. Eu acho, Carlos, deixa-me só já agora seguir aqui esta linha. Enquanto presidente de uma entidade que é empregadora, como é que... Primeiro, duas questões. Uma é, tem jovens na sua equipa e estimula essa presença de jovens na sua equipa? E a segunda questão é, enquanto presidente de uma entidade empregadora, como é que olha para esta medida apresentada agora esta semana? Nós tivemos uma abordagem, eu introduzi uma abordagem muito disruptiva em relação a esta discussão. A mim não me faz sentido nenhum. Ou seja, acho que os problemas... É bom, é como o Hugo diz, é bom, é uma evolução, mesmo que seja só para parte do segmento. Mas eu, quando assumi responsabilidades e comecei com o Pelouro da Juventude, na altura eu era vice-presidente da Câmara, chocou-me o nível de desempregados jovens. Não é? Que estavam mais ou menos em 20 e muitos, quase 30%. E fizemos um conjunto de ações para combater o desemprego jovem, mas também para tentar que o desemprego fosse um emprego qualificado. Tanto que nós não falamos... Ou seja, não precário, estável... E justamente pago. Eu acho que o grande problema hoje é que estão mais empregados, mas a receber menos. Não é? Eu sou pai de 5 filhas, 3 já estão no mercado de trabalho, e cada uma delas tem experiências diferentes. Quer dizer, aquela que tem maior formação é a que neste momento ganha menos. Não é? Portanto, ou seja, eu acho que tem a ver com a própria forma como se aborda. Nós abordámos numa lógica de um desempregado é um desperdício de talento. Porque todos nós temos talento e, portanto, o jovem tem que se criar oportunidades, tem que se democratizar as oportunidades para que ele possa evidenciar o talento e ele próprio possa identificar o seu talento, porque muitas das vezes não o identifica. E, portanto, nós neste momento temos uma taxa de desemprego, em geral, muito mais baixa do que o país, à conta dessas políticas que foram induzidas de cariz local, e nos jovens, ao contrário do que se passa a nível nacional, nós temos menos desemprego jovem do que noutras faixas hectáreas. Isso também com um ataque numa outra proporção, que é criar condições a nível do ensino para que o jovem esteja mais tempo a fazer o seu percurso de ensino. Quer dizer que vão menos jovens para o mercado de trabalho e, portanto, isso também ajuda a reduzir... Agora, eu lembro-me que na altura havia 17 programas de fomentar emprego, de estágios, enfim, muitos deles. Nacionais. Nacionais. E na altura da crise, na altura mesmo mais dura, o dinheiro que o Governo colocava no orçamento para esses programas não era esgotado. Ou seja, sobrava dinheiro, porque era assim uma coisa perfeitamente anacrónica. Eu não li os 17 programas, li na altura uns 3 ou 4, e os que eu li estavam bem feitos. O que é que se percebia? É que entre a formulação a nível central, a nível nacional, e depois a nível local, não batia certo. E, portanto, nós envolvemos... Mas o que é que falhava nessa passagem, de um nível para o outro? O conhecimento do terreno, o conhecimento sociológico da própria, neste caso dos jovens, e, portanto, nós envolvemos com o Instituto de Emprego e de Formação Profissional e começámos a trabalhar em conjunto com eles, acrescentando à Câmara outro tipo de condições em cima do programa. Sim. Dar formação, não na formação teórica, académica, mas em outro tipo de formação informal, vamos lhe chamar assim, que era importante também para o jovem. Fazermos acompanhamento do jovem dentro da empresa, para que não houvesse um aproveitamento abusivo do trabalho barato, do trabalho escravo, porque, na verdade, é isso que se passa depois para a empresa. A empresa paga uma ínfima parte e, portanto, venham os jovens, porque passa a ser um trabalho muito barato. E, portanto, tivemos um conjunto de... Acompanhávamos quer a empresa, quer o jovem. E isso deu para que tivéssemos tido sucesso, ou seja, o nível de retenção desses jovens dentro das empresas onde tinham ido fazer os estágios foi enorme. Portanto, não se colocava a questão se estava a contar, se não estava a contar, porque eles passavam
sempre dávamos um incremento que era, nós, Câmara, pagávamos mais 3 meses em cima do estágio que era pago ou que era subsidiado pelo Governo. Não é? E, portanto, se a empresa assumisse o compromisso de, no fim do prazo estipulado do Programa Nacional, de empregar o jovem, nós ainda completávamos durante mais 3 meses. Mas este acompanhamento levou a que a percentagem de jovens que ficaram nas empresas com contrato sem termo foi enorme. E, portanto, foi positivo e criou também um outro espírito, quer nos jovens, mas muito especialmente no empregador. Quer dizer, o empregador passou a olhar para o jovem não como o tal trabalho escravo, mal pago, mas como um recurso, como algo que ele não podia desperdiçar, porque lhe levavam, de facto, outras vontades, outras energias, outro conhecimento, outra atualização para dentro das próprias organizações. Portanto, quando estamos a discutir neste modelo da lei, enfim, é positivo, não vou dizer que é negativo, mas não é por aqui, a meu ver, que se ataca ao problema, não é por aqui que se aborda. É pela postura mais local e pela criação de políticas locais. Também, ter essa preocupação. Eu sou um grande defensor do local, não é? Que é a partir do local nós encontrarmos soluções ou ajudarmos a encontrar soluções. Quando está a falar de jovens a trabalhar consigo, está a falar mais ou menos de idades e mais ou menos de posições? Está a falar em geral no Conselho. Sim, mas Comigo eu tenho uma equipa muito jovem. Agora consigo, sim. Para ter uma ideia, quer dizer, se formos ver a equipa a nível de variação, não tem 40, nenhum deles. Não é? Portanto, começaram, já estão a trabalhar comigo há bastante, sim, tem menos, claro. Eu sou o tal jovem há mais tempo do que eles, possibilitando-lhes também arriscarem, quer dizer, que é uma coisa que normalmente nós contemos muito, não é? E, portanto, eu tenho uma vantagem, tenho muito menos conhecimento do que eles, conhecimentos muito menos atualizados do que os deles, e tenho uma coisa boa que é ter mais experiência, não é? E, portanto, dando-lhes essa possibilidade de arriscarem, de colocarem todo o seu conhecimento, toda a sua criatividade, sabendo que tem uma rede que, se for preciso, sim, vai lá e suporta. Isso é o que eu faço com a equipa e tenho tido excelentes resultados nessa medida, porque, de facto, eu hoje tenho programas que eu tive a capacidade de definir, de ter lá a visão ou definir a estratégia, e hoje, quando vou depois ao terreno, ver esses programas a acontecerem, já me surpreendem, porque já são muito mais do que aquilo que eu tinha imaginado. Já ultrapassou de longe a fasquia do que eu tinha colocado, enfim, como possível. E isso, de facto, é importante. Bem como o conceito de jovem. Há dias nós comemorámos o 25 de Abril no Forte Santo António, foi uma coisa muito comentada na altura, porque estava todo vandalizado, o Governo Central passou para nós, e nós quisemos abri-lo no dia 25 de Abril. O Forte Santo António ficou conhecido por ter sido o local onde António Oliveira Salazar caiu da cadeira. Não é? E então nós quisemos, no local onde o ditador caiu da cadeira, nós vamos comemorar a queda da ditadura, o 25 de Abril. E eu estava a lembrar aos jovens, porque virámos o 25 de Abril muito para os jovens, porque nenhum de vocês nasceu antes do 25 de Abril. Não, portanto, muitos anos depois. Muitos? Fizemos um inquérito aos próprios jovens do Conselho e a maior parte deles, o 25 de Abril para eles era a ponte. Sim. Portanto, ou seja, estamos desfasados. Mas mesmo em termos históricos, era aquilo que era a referência que eles tinham, era a ponte 25 de Abril. O que é o 25 de Abril para vocês? É uma ponte. Não é? Pronto. E, portanto, quisemos fazer isso. Eu estava-lhes a lembrar que, revela por muitos exemplo, problemas 25... na educação da... Exatamente, a própria educação cívica, de cidadania, Sim, escolar. Escolar. Mesmo. E, portanto, sim, nós, com os jovens, eu estava a dizer, mas o homem, para mim, pelo menos para mim, posso estar a ser injusto para muitos outros, mas que marcou mais o 25 de Abril, foi Salgueiro Maia. Foi um jovem que teve ali um conjunto de decisões que teve que tomar. Foram determinantes para o 25 de Abril. O Salgueiro Maia, no dia 25 de Abril de 1974, tinha 29 anos. É bom nós colocarmos as questões em perspectiva. Vamos ver muitas das figuras que nós hoje temos em termos históricos e eram jovens, à luz do que é hoje. Eu ainda estou na esperança que o jovem vá até aos 60, para ver se eu ainda estou dentro. Mas o jovem no meu tempo ia até aos 25, depois passou para os 30, em alguns casos chega aos 35 e já, de alguns outros, aos 40. Não é? Isso é para os jovens agricultores, já. Exatamente, portanto, ou seja... Ou para os diretores. A juventude sempre foi a força... da mudança e da... Nós agora estamos... Acabou ontem, o maio, não é? O maio de 68. Portanto, foi sempre quem teve a capacidade de trazer processos de transformação. Não é? Ora, isso para as organizações também é importante, num mundo que está a viver a uma velocidade muito superior
do que vivia em 68 ou do que vivia em 74. Portanto, aqui tem que se virar a cabeça do empregador, virar a cabeça do próprio empresário. Perceber a mais-valia que é ter um jovem... Salgueiro Maia não tinha hipótese de fazer nada em 2018. Não sei. Não estou a dizer que aos 29 anos nós continuamos aqui de mãos atadas. Sim, continuamos a ser vistos como inábeis ou com pouca capacidade para mudar ou para pensar até às vezes. Eu posso garantir uma coisa, é a única doença que passa com o tempo. A juventude. Exatamente. Infelizmente. E passa muito rápido. Liliana, queres falar sobre os estágios ou sobre o banco de horas? Eu quero mais sobre os estágios, porque assim, isto, não vamos olhar para isto com uma forma muito honesta. Sim. As empresas não contratam estagiários. As empresas aquilo que fazem é procurar estagiários e admitir, que é uma coisa diferente. Portanto, infelizmente, a experiência que tenho do meu círculo de amigos e de colegas que eu vou acompanhando que estão a sair da faculdade, as empresas dizem que procuram estagiários, não é contratam estagiários, logo aí revelam muito bem qual é que é o intuito. E, portanto, quando olhamos para isto, eu olho para isto como um passo atrás para a questão do aumento do período de experiência. Porquê? Porque, basicamente, aquilo que está a ser dado às empresas é a possibilidade de contratarem alguém por um período curto para substituir uma baixa, para substituir alguém que foi em licença de maternidade ou paternidade e dar-lhes mais poder para contratarem, fazerem contratos a curto prazo, não é? Ou de 5, 6 meses e depois mandar as pessoas embora, porque não me parece que dar mais espaço para um período de experiência seja revelador se o empregado vai ter mais ou menos competência. Quer dizer, ao fim de 3 meses ainda não perceberam se a pessoa se adequa ao trabalho ou não. A experiência pode ir adensando com o tempo, mas a competência está lá ou não está lá à partida. Exatamente, ou seja, precisam de 3 meses, precisam de mais de 3 meses para perceber se de facto aquela pessoa é adequada ao emprego. Acham que vai estar a fingir durante 3 meses e depois ao 4º mês, tipo, pronto, já provei que consigo fazer as coisas, chegar a horas, agora já não preciso esforçar mais. Isto faz-me um bocadinho de confusão. Por outro lado, acho que é positivo o facto dos estágios passarem a ser descontados, porque aquilo que se vê agora é que, primeiro, a pessoa está a estagiar, depois está a estagiar, está num contrato a curto prazo ou em período experimental, portanto, anda-se aqui a estender e até esse facto de se dar uma estabilidade que é muito necessária aos jovens, que é necessária a nós, e que depois se reflete também na qualidade de trabalho que as pessoas têm nas empresas onde estão inseridas. Eu, se tiver com a vida organizada de uma forma estável, podem ter a certeza que vou ser muito melhor funcionária do que se estiver preocupada de se para daqui a 2 meses vou ou não ter emprego, se tenho que já estar a mandar candidaturas para outro sítio, se vou ter dinheiro para continuar a arrendar uma casa em Lisboa. Portanto, a aposta nos jovens é uma aposta nas empresas, é uma aposta no capital das empresas. Portanto, eu acho que esta coisa de estender os contratos, estender, aliás, o período de experiência é um passo atrás. Não percebo porque é que cai aqui. Quanto ao período ao banco de horas, também não percebo porque é que se acaba com a possibilidade do banco de horas individual, acho que é andar para trás. O banco de horas ou seja, as horas extra que a pessoa fizer, se as somarmos, podem contar para dias de folga, não é? 8 horas extra, por exemplo, dão direito a um dia de folga e assim sucessivamente. Exatamente, acho que acabar com esta negociação individual... Individual é de trabalhador para empregadores. Exatamente, e passa a ser mais sindical. Passa para os gatekeepers. Passa para ser mais sindical, não me parece que vá ajudar, não parece que vá ajudar a dinâmica laboral. Acho que é só estar aqui a criar mais barreiras e mais complicações e mais burocracias de uma coisa que devia ser muito simples. Se eu trabalho mais horas, se não tenho esse pagamento em forma de dinheiro, tenho em forma de descanso, que é muito subvalorizado, infelizmente. Quem não tem descanso neste momento e neste ano é Cascais, a Vila de Cascais, que é a capital europeia da juventude. É um selo que foi atribuído pela pelo Fórum Europeu da Juventude, portanto não é um incentivo, é um selo já atribuído por um conjunto de práticas que a Vila tem, neste caso. É a segunda vez que Portugal recebe este selo. A primeira foi a cidade de Braga a receber o selo de capital europeia da juventude. No fundo, é reconhecer uma cidade que promove a participação dos jovens, atividades para os jovens, etc. A própria cidade também criou atividades a partir daí. A cidade não criou nada. A Vila o município é um vício, criou. O município, sim. Exatamente. O próprio município de Cascais também criou iniciativas por receber este selo de capital europeia da juventude. A minha questão é, o que é uma cidade para vocês amiga da juventude? Uma cidade amiga da juventude é muitas coisas, e especialmente uma capital europeia de juventude, e é importante dizer uma coisa: se tudo isto existe é porque Portugal tem sido reconhecido desde há muitos anos como pioneiro a nível internacional no setor da juventude, e isso deve-se também às capitais e às cidades que apostam nisso. Ter municípios, exatamente, ter municípios que
investem em infraestruturas para que os jovens possam utilizar, seja para criar empresas, para fazer iniciativas culturais, para aproveitar para sediar as suas organizações. Espaços físicos. Tenham espaços físicos e infraestruturas para praticar desporto, para participar, no que quer que seja, nas várias formas de participação. Que promova a participação internacional, conhecimento do mundo dos jovens, que promova a participação cívica dos jovens, ou seja, que tenha mecanismos para que sejam os jovens a influenciar o Executivo ou que o Executivo Municipal tenha sempre a coragem de emprestar esse capital político que tem aos jovens para que os jovens possam decidir para onde é que se vai a nível de investimento no setor da juventude. E que veja uma consequência nisso, que seja uma coisa direta e não uma coisa possam ser os próprios jovens a avaliar o impacto dessas coisas e que possam ser os próprios jovens a conduzir a inovação social que depois se faz nestas cidades à conta disso, de tantos projetos que têm surgido e que depois são as marcas, são o legado das capitais europeias de juventude, e é importante que em 10 anos, em mais de 50 países, Portugal já teve 2. Portanto, nós temos feito um trabalho que é mesmo muito reconhecido a nível internacional e que deixa legado. As capitais não são calendários de festas, nem, como eu costumo dizer, não são calendários de festas. Vamos ter aqui o Festival de X e o Encontro Y e não sei o quê. De tunas, de hip-hop, de tudo e mais alguma coisa. Acaba por acontecer, sim, mas é porque é a capital, é onde a juventude tem a sua capital nesse ano, e os projetos que se alavancam a partir daí e que deixam ao país a capacidade de conseguir muito mais para depois, a nível de influência na Estratégia Europeia de Juventude, no sucessor do programa Erasmus, que saiu agora a proposta da Comissão Europeia. Nada se faz hoje sem consultar Portugal e as políticas de juventude portuguesas a esse nível. Nós temos conselhos municipais de juventude nas câmaras municipais instituídos por lei, temos um Conselho Nacional de Juventude instituído por lei, temos numa lei que apoia as organizações de juventude. Não vai acabar à partida, não é? Portanto, não vai acabar à partida, e os municípios que fazem isto de forma brilhante, como é o exemplo de Cascais, e está aqui o Sr. Presidente da Câmara, que pode falar muito melhor sobre isso do que eu, são reconhecidos a nível europeu, e isto não nos pode espantar, porque nós sabemos o que cá temos. O facto de termos jovens que influenciam os destinos das suas comunidades e das suas vilas ou das suas cidades é o que dá esta distinção. E é o legado que fica, são as infraestruturas que ficam, são as organizações que ficam, são as coisas que ficam para os jovens de hoje, para o associativismo de hoje, e que não é o associativismo de ontem nem de anteontem. Antes de irmos ali ao Sr. Presidente, Liliana, o que é uma cidade para ti amiga dos jovens? Que tem espaço para os jovens, que tem espaço para os jovens viverem, que tem políticas de habitação para manter os jovens nas cidades que é um direito que está na Constituição, o direito à habitação. Tem espaço para falar, para desenvolver iniciativas. Eu, felizmente, não há muito tempo fui convidada para moderar um debate universitário sobre os refugiados e digo isto sem problema nenhum, aquele debate organizado por pessoas entre os 18 e os 20 anos estava muito mais bem organizado do que outras conferências às quais eu fui organizadas por pessoas muito mais velhas. Portanto, essencialmente é espaço para que as pessoas espaço para que os jovens possam viver, possam criar, possam organizar, possam ter uma voz e, claro, que façam parte daquela cidade, efetivamente. Sim, e tenham uma base de apoio para que isso consiga concretizar, ou seja, que os jovens consigam encontrar nas suas cidades, vilas, aldeias, uma estrutura que lhes apoie e explique o que é que eles podem fazer e que liberdade é que têm e que os ajude a concretizar as ideias. O que é que falta fazer, no caso de Cascais, mas também de outras vilas, cidades que conheça, para tornar a cidade ou a vila mais amiga dos jovens? O que é que falta fazer? Porque o que está feito, não é? Mas o que é que falta fazer para melhorar? O que fiz há 10 anos, já tem 10 anos, foi sempre muito preocupado com a autonomia dos jovens. Portanto, o que é que se pode ser mais amigo dos jovens é deixar que os jovens sejam jovens, e neste caso que sejam jovens cidadãos, e que exerçam os seus direitos e as suas obrigações de cidadania. Na altura, preocupou-me a questão do desemprego, como há pouco disse, e atacámos o desemprego. E identificámos na autonomia dos jovens, havia basicamente 2 questões, tinha a ver com o emprego e com a habitação. Já há 10 anos já não havia casas para os jovens ficarem no centro da vila, é isso? Exatamente, ou seja, já era uma preocupação dos jovens. Nós conseguimos, a meu ver, com algum sucesso a questão do emprego, não conseguimos com grande insucesso a questão da habitação. E por isso estamos agora a reformular toda uma política municipal de habitação, em que basicamente tem que se transformar
a componente da chamada habitação social, isto pode parecer um trocadilho de palavras, mas não é, mas para cumprirmos a função social da habitação. Isso levou também porque a Câmara, no passado, teve um investimento muito grande em 83 milhões de euros para tirar cidadãos de barracas para casas. E agora pagam uma renda mínima, não é? Que está à volta dos quantos, sim, mais ou menos? Não, pode ir, não é muito elevada, mas vai dos 4 aos 80 euros. Quer dizer, Ok. não, isso levanta-me uma outra questão, é que todos aqueles que foram, que lhes foi possível ter casa em vez de barraca, estão a pagar a mesma renda, não tiveram evolução a nível de rendimentos. Ou seja, então alguma coisa fracassou no próprio programa, porque Ou seja, tem que se estamos fazer a uma replicar a revisão para pobreza, se ver não é? se as pessoas agora têm mais rendimento e se podem pagar mais. É preciso fazer uma revisão Eu considero desses que sim. pagamentos. Eu considero que sim, mas não. Mas isso evoluírem não também nos- na vida, não é? De terem Não, é que mais... se na estão a carreira, pagar o de ter mesmo mais- e é porque não podem pagar mais, então estamos a replicar só a pobreza. Não é? Sim. Quer dizer, ou seja, e fizemos guetos de bairros sociais. É preciso não é? agora ir mais longe do que E isso, não é? é muito mais longe. O que nós estamos a fazer é todo um programa que leve a que haja disponibilidade por parte da autarquia de habitação a preços acessíveis. Quer dizer, nós não podemos dizer ao jovem, eu só te posso pagar o ordenado mínimo, ou tu que és licenciado, mestrado, doutorado, 850 euros já é muito mais do que o ordenado mínimo, portanto já é um excelente ordenado, não é? Obviamente estou a ser irónico, e depois dizer, bem, mas a tua casa, que antigamente podias alugar Custa 600 euros. por 300 ou 400 euros, agora vais para 650 ou 700 euros. Ora, isto é impossível. Não é? E é nessa realidade que E é nós nisto que nós vivemos. estamos. Por isso, ou seja, aqui tem que haver agora a qualificação do ponto de vista do trabalho, a valorização do trabalho e, por outro lado, encontrarmos mecanismos locais, autárquicos, porque temos, aí sim as autarquias têm algum poder. Mas está a fazer isso já? Está já a criar esses mecanismos Vamos para lançar, eu amanhã vou mudar anunciar já um conjunto de medidas, porque temos lá em Cascais um encontro sobre juventude e é nessa base que vou já anunciar as primeiras. Mas voltamos ao desperdício. Quanto é que o Estado está a desperdiçar em propriedades que tem, que não sabe que tem, quando sabe que tem, não sabe o que é que há de fazer com elas? Há casas físicas, não há habitação. É isso. Ou seja, Não, há espaços, Nós não temos há muitas pessoas a habitar casas a e esses falta espaços. de habitação. Pois. Não é? Exatamente. Ora, outra questão que eu coloco, mesmo em relação à banca, que é assim, quer dizer, nós temos que pagar duas vezes os erros da banca, ou seja, temos que pagar porque a banca emprestou o que não devia ter emprestado e não vai receber, e somos nós que estamos a contribuir para isso, e depois, muitas das vezes, o que emprestou com base em garantias que não suportavam os empréstimos, agora estão as coisas paradas porque a banca está à espera que aquilo valha aquilo que emprestou, que vai ser difícil de colocar. A Câmara de Cascais tem património e, portanto, não estou a falar que a culpa é dos outros. Nós todos temos responsabilidades nesta matéria. A Câmara de Cascais tem património e agora tem que dizer, é como tudo na vida, qual é a prioridade que quer dar à alocação daquele património. Quer fazer museus, Sim. quer Hotéis, hotéis, etc. quer fazer habitação a preços justos para os rendimentos que neste caso, os jovens. É porque isso já não está a tocar só nos jovens. Isso já entra pela classe média. Em Cascais, neste momento, se alguém largar a casa que tem, dificilmente. E se a vender, não consegue arranjar dinheiro para comprar mas aí outra. tem muito mais a ver com a minha geração. Eu sempre tive a percepção de que eu ia comer a minha casa da reforma. Não é? Ou seja, eu comprei uma casa que se valorizou bastante ao longo dos anos. Não é? Portanto, eu comprei há mais de 25 anos. E, portanto, um dia aquilo era o meu PPR. Não é? Quer dizer, ou a vida me corria muito bem, eu saía daquela casa para uma ainda melhor, a minha casa é boa, ou então a vida corria muito mal, eu tinha que vender a casa para viver do dinheiro que ia realizar na casa. Mas os jovens hoje nem isso têm essa possibilidade. De todo. Não é? Portanto, ou seja, os grandes negócios que fiz na minha vida pessoal foi com as minhas casas. Não é? Fui comprando, a família foi crescendo, ia vendendo, ganhando dinheiro, comprando uma melhor. Hoje os jovens não têm sequer... Primeiro não conseguem comprar, não é? E se compram, já compram a um preço que dificilmente vão criar mais valias para poderem aspirar a terem uma casa maior. E é todo este ciclo que tem que se desromper. Quer dizer, nós temos que ser disruptivos nesta abordagem. E esse programa que está a ser
desenvolvido e que vai ser apresentado em breve, é exatamente nesta lógica de disrupção. Mas não podemos estar a pensar da forma como pensávamos no meu tempo. E, portanto, o próprio programa tem que ser feito por jovens. Porque se eu for pensar como eu pensava no meu tempo, eu tenho uma vantagem que é ter 5 filhas e a mais velha ter 33 e a mais nova ter 14. Portanto, passo por várias gerações de filhas, não é? De filhas, de amigas e de amigos de filhas, porque a minha casa sempre esteve muito cheia de gente mais jovem, não é? Mas, quer dizer, eu não posso pensar a minha cabeça para aplicar a elas. Elas sabem hoje como é que, melhor do que eu, como é que se encontra soluções para os problemas. Etc. Vamos terminar então com as notícias, uma nota para cada uma. Hugo? Eu vou dar os parabéns ao Rui Patrício. Esta é aquela típica do It's Just In, né? Que veio agora a carta de rescisão na íntegra do Rui Patrício. Rui Patrício temeu pela vida, é o título. Em que ele diz, eu já sei que sou um ativo, porque o Bruno de Carvalho, entretanto, hoje já veio dizer que ele anda a ser manipulado e não sei o quê, enfim. E a carta parece que tem print screens das mensagens do Bruno de Carvalho para ele, enfim. Eu já olhei E ele diz, eu sei que sou um ativo, mas antes disso sou uma pessoa e um profissional. E mete o holofote num assunto, eu não trouxe isto para falar de futebol, mas trouxe isso para, até no seguimento destas revisões de códigos de trabalho, de não sei o quê, das coisas que não estão nas revisões. Porque ele mete o holofote numa coisa que se passa pelo país todo, que é o assédio nos mercados de trabalho, as ameaças nos mercados de nas empresas e a relação a chantagem, que o trabalhador tem com o seu patrão. E, finalmente, que as notícias, porque exatamente como a campanha do tabaco, a carta do Rui Patrício vai fazer exatamente a mesma coisa e vai fazer a mesma coisa para uma lei, espero que se venha a discutir, numa reforma do Código Laboral que, pronto, ficou nestas coisas, nestas banalidades, vai permitir que o Secretário de Estado ou o Primeiro-Ministro daqui a uns tempos venha dizer nós agora é só contratos sem termo, está toda a gente a trabalhar com contratos de 5 anos e a 10 anos, mas na verdade estão todos com períodos experimentais de 6 meses e a seguir aos 6 meses vão embora. E vai permitir maquilhar uma série de coisas que, pronto, enfim, que nos vão deixar na mesma, mas com outros fediveres noticiosos. Estou a ver que nós aqui passamos do trato pessoal, pessoa a pessoa, para o trato pessoa-animal, é isso? Mas o animal aqui foi o visitante, peço desculpa, mas foi. Foi o visitante que esta semana atraiu uma girafa para lhe dar comida, apesar de existirem avisos por todo o lado. No Zoo de Lisboa. No Jardim Zoológico de Lisboa, a dizer não alimente os animais, achou, olha, se calhar está com fome. Atraiu e a girafa acabou por cair no fosso e partiu o pescoço e morreu. Portanto, é uma girafa quase rara, não é? Está quase em vias de extinção. Sim, exatamente. Portanto, era o que eu ia comentar agora, que quando esta notícia saiu, fui por curiosidade, como faço muitas vezes, mais do que devia se calhar, ver alguns dos comentários que estavam à notícia e surpreendentemente, aquilo que as pessoas apontavam era o facto de existir um fosso no Jardim Zoológico, portanto, que colocava os animais em perigo. À partida não coloca nada em perigo, a não ser que as pessoas o chamem para lá. Não é? O fosso está lá e nunca, a não ser que a minha memória me falhe, uma situação destas tinha acontecido, ou pelo menos não ouvi falar há muito tempo. Portanto, o fosso não é perigoso se as pessoas cumprirem as regras. As pessoas é que são perigosas. As pessoas é que são perigosas. E depois diziam ainda, porque pessoas que atacaram o facto de existir um zoo, quando tem justamente essa componente de preservação da vida animal, preservação muitas vezes da pegada humana, que neste caso foi ainda no Jardim Zoológico, que foi responsável pela morte desta girafa. Não sei se isto vai ter consequências, eu acho que sim, porque acho que deve-se parar de falar destas coisas como se fosse apenas uma infelicidade. Não foi uma infelicidade, foi um crime. E deve ser punido como tal. Já ajuda a perceber o sinal do não ter de comer aos animais. Eu sempre pensei, isto vai-lhe cair mal, não acredito. Uma particularidade que eu já tenho também aprofundado, porque também tive interesse, que esta girafa que morreu era mãe. Era mãe de uma girafa pequenina. Com 6 meses, e acho que há problemas de adaptação de uma girafa com 6 meses, pelo menos até aos 2 anos. Sim, eu também li. Ela já consegue comer por ela, mas ainda assim, se ela tivesse a mãe, era melhor para ter aquele contacto próximo. É traumático em muitas... É um ataque à mãe, coitada, que morreu, e à filha, não é? Que fica. Mas Carlos, a sua notícia. Eu é o beijinho, porque eu fui surpreendido por este beijinho que hoje veio no público, não é? Entre Angela Merkel e António Costa, e aqui um bocadinho para denunciar a hipocrisia de outros tempos, em que eu lembro-me de um cartaz do Bloco de Esquerda, portanto, a senhora Angela Merkel não vinha a Portugal há 5, 6 anos. Sim. Quando veio da última vez, era Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. E o Bloco de Esquerda fez um cartaz
como subordinação do Pedro Passos Coelho a beijar o dito cujo da Angela Merkel. Não é? Agora calaram-se, ou seja, estes beijinhos são bons, os beijinhos do passado eram maus. Agora, o rigor orçamental é rigor orçamental, no passado era austeridade e era neoliberalismo. Portanto, é só para perceber, isto tem muito a ver também com as reações que há pouco estávamos a ter em relação ao anúncio, é que, de facto, estas forças mais extremistas, mais radicais, são, acima de tudo, de uma incoerência absoluta e total. E, portanto, o beijinho agora de Merkel a António Costa é uma coisa boa. O beijinho de Passos Coelho a Merkel não foi uma coisa... Era uma ofensa. Era uma ofensa porque era a subordinação de Portugal à Alemanha, era a subordinação de Pedro Passos Coelho a Angela Merkel. Incoerência é coisa que não há por aqui, por isso muito obrigada aos três por terem vindo, obrigada a Carlos. E nós voltamos para a semana sempre coerentes e sempre com opiniões muito sólidas. Até para a semana. Até para a semana. Sim, senhora.